E agora, com muita satisfação, nós conversamos dentro do Jornal da Clube com o secretário de Educação, o Renato Feder, ele que conversa com a nossa audiência aqui da Rádio Clube sobre vários assuntos. A gente está no começo do mês de julho, é um momento em que, de certa maneira, há uma pausa aos alunos da rede pública de ensino, da rede particular, as merecidas férias de meio de ano, mas também um momento que serve de dedicação, de descanso para se preparar para o segundo semestre que vem com muitas novidades, né, secretário? Muito bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Thiago, uma alegria falar com você e com todos os ouvintes aqui da Clube FM. Prazer todo nosso, secretário. E vamos lá então. Primeira coisa, secretário, quais são as principais novidades que nós temos na área da educação aí para este segundo semestre? Olha, Thiago, a gente tem grandes novidades, tá? A educação tem passado por uma transformação muito grande de melhor qualidade das escolas estaduais, né? A gente vem de um histórico aí de escola particular, né, com qualidade alta, escola pública, infelizmente, no Brasil ainda abaixo. O que a gente está fazendo em São Paulo? Uma série de medidas para que a qualidade fique igual ou superior à da escola particular. Então a gente tem muitas novidades, tanto para os professores, quanto para as escolas, quanto para os estudantes, né? Vamos começar para os estudantes. E agora, tá? Com muita satisfação, nós Por exemplo, começar pelos pequenos, né? A alfabetização e o letramento matemático. Esse é o melhor dinheiro que a gente pode investir, tá? No Brasil, quando os alunos são muito pequenos, isso ficava para trás, né? Ninguém se preocupava em saber se o aluno está aprendendo a ler aos 7 anos. E essa defasagem ia sendo carregada por toda a vida escolar do estudante. Então a gente pegou realmente a alfabetização com muitos problemas. Aí a gente investiu mais, apoiou os municípios, fez uma grande política chamada Alfabetiza Juntos. E recebeu a medalha de ouro do MEC, né? Como a gente bateu todas as metas nossas de alfabetização. Para você ter uma ideia, nós fomos o único estado do Sul e Sudeste que ganhou medalha de ouro do MEC por resultados em alfabetização. E a grande novidade é a prova de matemática para os estudantes pequenininhos, de 7 anos de idade. A gente já está fazendo agora prova de matemática e em agosto a gente dá a devolutiva para os professores do segundo aninho, quanto que os alunos aprenderam, quanto que eles não aprenderam, o que precisa, por exemplo, começar a fazer conta, começar a fazer contagem de números, contar até 30, contar até 50, entender casa decimal. A parte de leitura também a gente já está muito avançada com os alunos. Então esse é um grande pilar que a gente investe muita energia agora, principalmente em agosto, dando a devolutiva para as escolas como que está a aprendizagem, porque é essencial o aluno aprender a ler aos 7 anos e aprender a matemática básica aos 7 anos, porque se ele sabe isso, ele vai ter muito mais chance da vida escolar inteira dele, ele não ficar defasado. É muito interessante essa questão, secretário, porque a gente tem visto que parece que a criançada, inclusive, elas estão chegando no 2.0, vamos falar dessa maneira, estão chegando muito mais ágeis, muito mais ligeiras e aprendendo com muito mais facilidade. Isso aí no futuro, com certeza, acaba trazendo muitos mais resultados, né? Uhum. Sim, então a gente tem que acompanhar nessa evolução da tecnologia e ensinar as crianças, né? Não adianta só ensinar, nossa, que legal, a criança está tão tecnológica assim, mas tem muita criança com defasagem. Então, o primeiro pilar, né, é a alfabetização. Então, a gente investe a maior energia junto tanto na escola estadual quanto na escola municipal. A gente apoia. Para você ter uma ideia, Thiago, hoje, né, as escolas aí da região, né, elas recebem material, livro do estado de São Paulo, pago pelo governo do estado de São Paulo, tá? A formação dos professores, a gente contratou a FGV para formar os professores municipais. A gente dá prêmio para as escolas municipais que batem a meta de alfabetização e aprendizagem. O governo do estado dá prêmio em dinheiro para a escola municipal que vai bem na aprendizagem.
Tecnologia a gente dá também. Então a gente tem plataformas, uma plataforma que faz o maior sucesso com os alunos pequenos, Elefante Letrado, né? Se você é um pai ou padrinho de alguém que está em escola municipal, com certeza o teu aluno ama o Elefante Letrado, ama a Matific, é uma plataforma de matemática, também pagas pelo Estado. E para fechar, as avaliações que a gente faz o tempo inteiro, tanto nas nossas escolas estaduais, quanto nas escolas municipais. Então isso foi uma grande mudança que a gente fez, né? Uma outra novidade, Thiago, aí já indo no outro extremo, né? É no ensino médio, que a gente fez muitas mudanças e a gente fez uma verdadeira revolução no ensino médio. E você perguntou do segundo semestre, a gente está chegando com o Provão Paulista para os estudantes que acontece em novembro. Então tá todo mundo, todo o ensino médio, muito focado no Provão Paulista, porque ele não é só na terceira série. Ele acontece na primeira, na segunda série e na terceira série do ensino médio. Secretário, eu até queria pedir a oportunidade, se o senhor pudesse explicar um pouquinho melhor sobre o Provão Paulista, não só apenas para mim, mas para toda a audiência, porque muitos de nós conhecemos o Saresp no passado. Acho que o Saresp ele foi extinto, né? Agora nós temos o Provão Paulista, como é que ele funciona? Claro, ele deve medir o índice ali de educação de cada escola, mas e o que mais ele acaba trazendo de benefício? Legal, Thiago. Então o Saresp, ele continua, né? Ele mede os alunos. O que a gente fez? A gente evoluiu o Saresp, tá? A gente fez grandes movimentos aqui, explicando para o nosso ouvinte, assim, que revolucionaram, melhoraram muito a educação. O Saresp era feito só no quinto, no nono e na terceira série do médio. Só nesses 3. A gente colocou o Saresp em todos os anos, para todas as disciplinas. Então, segundo, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. Antes era só português e matemática. Agora é todas as disciplinas. Geografia, história, ciências, filosofia, sociologia, biologia, química e física. Inglês, além das tradicionais, língua portuguesa e matemática. E no ensino médio, ele mudou de nome. Ele continua avaliando educação, mas ele mudou de Saresp para Provão Paulista, tá? Por que ele mudou de nome? Porque a gente fez um grande acordo maravilhoso com a USP, com a Unicamp, com a Unesp e com as FATECs, as faculdades de tecnologia, né? E elas dedicaram 20% das vagas delas para a gente, né? Então, em vez delas pegarem estudantes do Enem, elas pegam uma parte do Enem e uma parte do Provão Paulista. Então, o estudante da escola pública, o que aconteceu? Qual foi essa mágica, né, que mudou a realidade do ensino médio? O estudante nosso, antes ele pensava assim, não, eu vou prestar Enem, eu vou competir com gente da escola particular, gente do Brasil inteiro, eu não tenho chance. Agora ele não precisa prestar o Enem. A própria prova ele faz na escola e ela já dá acesso à faculdade. Então a gente colocou em 3 anos cerca de 50 mil alunos na USP, na Unicamp, na Unesp, nas FATECs e na Univesp, que é a Universidade Virtual de São Paulo. Então foi uma grande mudança. O estudante, antes ele falava, para que eu vou fazer o Saresp? Né? Agora ele faz o Saresp super motivado, ele se mata de estudar porque tem vaga garantida para a escola estadual. Então eles só competem entre eles. E a gente faz pesquisa com os estudantes, Thiago, e os estudantes antes, somente 20% deles almejavam a universidade. Agora, olha só que mudança, Thiago, 70% deles vislumbram uma entrada na universidade com essa política pública que é o Provão Paulista, porque todos conhecem colegas que foram aprovados, né? Então, está muito perto do estudante uma vaga na USP, uma vaga na Unesp, na Unicamp ou nas FATECs. É muito interessante saber essa novidade, secretário, até porque aqui na nossa região nós temos a Unesp de Botucatu, né, que é muito concorrida, existe a Unesp também em Bauru, a FATEC de Botucatu, existem outras FATECs também na nossa região, muitos cursos, e acho que o que mais motiva é principalmente isso, né? Aquela pessoa que não tem condições de pagar uma escola particular, que está na escola pública, a gente observa um avanço muito grande, principalmente naquelas que têm o período integral, mas que ainda assim não é todo aluno que consegue competir com aquele aluno da escola particular. E com esse Provão Paulista,
Eu acho que é sensacional mesmo, até pelo balanço que o senhor falou de 50 mil alunos que foram através do Provão para essas universidades, né? Essas instituições de ensino. Além disso, secretário, que diferença esse modelo na prática ele tem mostrado além deste, né? Para a democratização do acesso ao ensino superior público? Tem outros balanços que o senhor também pode compartilhar com a gente? Tenho, com certeza. Só para trazer alguns números aqui do Provão, né? A gente tem aqui, ó, na região, né, da rádio, a gente tem 2.119 aprovados no Provão Paulista. 2.119. Tivemos estudantes em medicina na USP, na Unesp aí de Botucatu que você falou, engenharia industrial, ciências econômicas, em economia na Unicamp. Então, a gente tem muitos aprovados. Né? E essa é uma grande política pública. Mas a gente tem uma outra, você perguntou, o que mais a gente faz pelos alunos do ensino médio? Uma outra grande mudança, Tiago, é a educação profissionalizante. É o aluno sair do ensino médio com 2 diplomas. O diploma do médio e o diploma profissional, por exemplo, técnico em administração, técnico em ciência de dados e tecnologia, técnico em farmácia ou enfermagem na área de saúde, técnico de agronegócio, turismo, hotelaria, vendas, logística, são alguns dos cursos que a gente oferece aí na região para o nosso jovem. Então, por exemplo, ele tem uma aula de matemática, uma aula de geografia, depois ele vai ter uma aula de marketing, depois ele vai ter uma aula de desenvolvimento de sistemas, depois ele vai ter uma aula de remédios, né, ou de primeiros socorros, se ele estiver fazendo enfermagem. Então a gente integrou, colocou disciplinas do ensino profissionalizante para que ele saia já pronto para o mercado de trabalho. Então, essa foi uma mudança. Mas, Renato, fala um número, isso é uma exceção ou é a regra? É a regra, tá? Das 3.800 escolas que a gente tem no estado de ensino médio, quase 3.000 já oferecem o técnico profissionalizante. Olha que beleza, Tiago. A gente está com cerca de 70% das escolas oferecendo um ou mais cursos técnicos, né? Então isso é muito positivo. E para coroar essa política, a gente ainda paga para o aluno o estágio dele no mercado de trabalho, que é o BEM, Bolsa Estágio Ensino Médio, né? Então uma empresa fala, nossa, eu queria muito contratar um estudante, mas eu preciso de um estagiário, mas eu não tenho recurso para pagar a Bolsa Estágio. O Estado paga, tá? A gente tem milhares de estudantes, no total mais de 20.000 estudantes já tiveram o benefício da Bolsa Estágio Ensino Médio, né? Ele vai trabalhar no setor privado, numa empresa, e o Estado é que paga essa bolsa para quê? Para garantir que ele estude, trabalhe e já entre no mercado de trabalho. É muito interessante saber de todas essas novidades, secretário. Aqui em São Manuel, por exemplo, a API Dr. Manuel José Chaves oferece o curso técnico em enfermagem e logística, 2 áreas que tem muita demanda na nossa região. A Baida tem agronomia, se não me falha a memória. Então, quer dizer, além desses cursos técnicos, tem essa outra vantagem do estágio remunerado e que eu confesso, eu me lembro quando mais novo, que estava no ensino médio, tinha ali com o CEE, uma parceria na época, não sei se ainda existe, e lembro de alguns colegas que iam trabalhar no fórum da cidade, que tinha parceria naquela ocasião. E isso se mostrou muito interessante, porque boa parte dos alunos que faziam aquelas parcerias naquela época, e não deve ser diferente agora, às vezes acabam se identificando ali com aquela área. Às vezes a pessoa tem a dúvida de como seguir a carreira depois e acaba vendo ali, poxa, uma oportunidade, achei interessante, quero continuar por aqui. É isso aí, é exatamente isso, Tiago, essas oportunidades. E a gente faz através exatamente da entidade que você citou, que ganhou a licitação nossa, o CIEE, né? CIEE, eles que fazem essa parceria com os estágios, né? E a gente está crescendo muito, a gente está em 20.000 jovens já empregados e a nossa meta é chegar em 30.000, né? Então é uma grande mudança. E o jovem, Tiago, eu acho que o ouvinte que está com a gente, ele está se perguntando assim, caramba, o secretário está falando aqui que a educação está melhorando, mas ele tem algum dado concreto, né, para mostrar esse maior interesse dos jovens?
né? E a gente tem 2 dados que me deixam muito animados, tá? O primeiro é o seguinte, é a frequência escolar, Thiago. O aluno do ensino médio, ele não gostava de ir para a escola. Eu ia conversar com os alunos no começo da gestão em 23 e a gente tinha, no ensino médio, de cada 100 alunos, tá? 25 faltavam todos os dias. Olha só que loucura, né? De 100 alunos, todos os dias, na média, 25 faltavam. Eu perguntava, alunos, mas por que vocês faltam tanto? É porque tem que trabalhar? É porque tem que ajudar em casa? E não era essa a resposta. Tá? O aluno não via, tá tocando o telefone aqui, desculpe. O aluno não via valor na escola. Ele falava para mim, ele falava assim, olha, para que eu vou aí? Eu não vou entrar na faculdade, não está me ajudando no mercado de trabalho, né? Não está me ajudando, eu não quero ir para a escola. Era esse o cenário que a gente encontrou. Tá? Com as mudanças que a gente fez, hoje a gente tá. Peraí, que o telefone tá tocando muito aqui. Sem problema, Hoje secretário. a gente tem 90% de frequência, Thiago. Tá? De cada 100 alunos, somente 10 faltam. São 300 mil alunos a mais na escola todos os dias. Então, isso não é uma canetada do secretário que faz acontecer. É uma escola melhor, é uma escola mais focada, é uma escola que oferece educação financeira para o aluno, é uma escola que oferece aula de empreendedorismo para o aluno, aula de oratória, educação profissional. Então, a nossa oferta conversa muito mais com o estudante, né? Isso foi uma grande, grande mudança que a gente conseguiu fazer. E a aprendizagem que tem melhorado, os resultados nas provas têm melhorado muito, né? Então a gente fica muito satisfeito em ver que o estudante está vendo muito mais valor na escola. E principalmente até se a gente considerar esse avanço que nós tivemos no número de escolas trabalhando em período integral. Todas essas mudanças, a gente precisa lembrar que vieram depois de um período de pandemia, né? Em que muitos alunos, por exemplo, ficaram tendo aulas remotamente. Então, olha o trabalho, o movimento foi necessário até para trazê-los, mostrar, reafirmar o valor das escolas, né? E garantir esses avanços todos. Sensacional. Legal, Thiago, exatamente, né? Então a gente conseguiu esses avanços, os alunos estão indo mais para a escola, a gente mede, a gente aqui tem uma gestão, Thiago, muito profissional. Né? A gente mede quanto que o aluno fez de lição de casa, a gente mede quanto que ele aprendeu a mais, quanto que ele está tirando de prova, quantas redações ele fez, a frequência escolar, a gente comunica os pais. Então, muitos pais recebem mensagem no WhatsApp, por exemplo, quando o aluno vai bem na prova, quando o aluno faz uma redação e tira uma nota boa. Então, toda essa gestão, né, tem contribuído muito para a educação. Hoje a escola, dá para falar que o que acontece na escola é muito mais transparente, né? Se o aluno faz matemática, se o aluno vai bem na prova, se o aluno falta ou não falta, se ele faz a lição de casa, tudo isso é visto, olhado, a gente mostra para o diretor da escola como que tá as lições de casa, como que tá a aprendizagem na escola dele, tem simulados, tem redação, quantos livros ele leu, a gente também vê, se ele está avançando no inglês, porque o inglês também é mediado pela tecnologia, a gente tem uma ferramenta chamada Speak, né? Então o aluno consegue conversar em inglês e a gente consegue ver como que está indo o avanço dele em inglês. Então tudo isso é medido e o aluno está muito mais motivado. É muito bom a gente acompanhar e estar ciente desses avanços todos na área da educação, secretário. A gente, inclusive, é muito grato pela participação do senhor junto conosco aqui, secretário Renato Feder, no Jornal da Clube, trazendo esses dados, todas essas conquistas na educação do estado de São Paulo, que é bastante importante, até para que os pais que estão em casa eles tenham um pouquinho mais de ideia do como está a questão da educação na escola do filho dele. E se tiver mais alguma coisa que o senhor considere importante, fique à vontade. Tá bom, Thiago, eu queria muito falar das professoras e dos professores, né? Porque eles têm esse papel central, eles que levam a educação realmente na prática para dentro de sala de aula e estão fazendo esse trabalho maravilhoso. Então, o que a gente tem? A gente tem 150
mil professores dando aula, né? Desses 150 mil, 135 mil bateram as metas de aprendizagem, tiraram meta ouro ou diamante, recebendo 1 ou 2 salários a mais, né? A gente fala aqui 14º salário e 15º salário. Então, foi um resultado esplendoroso. A gente está com um concurso aberto, então se você pensa em dar aula, ainda dá tempo, entre na nossa página, né? Professor da escola estadual, concurso para professor na escola estadual. A gente tem lá um concurso com a FGV para educação profissional ainda aberto para dar aula no ano que vem. Então os salários são de R$ 5.500 iniciais, tá? Para a rede, então é muito positivo. Nossa, eu pensei em dar aula, será que eu posso? Eu não tenho licenciatura. Também pode, é óbvio que o licenciado, né, é aquele focado em ser professor, mas se você é graduado em administração, graduado em engenharia, graduado em jornalismo, você pode dar aula na escola pública, e a gente está com um concurso aberto para professor temporário para você, e fecha agora sexta-feira, então, né, você ainda pode fazer a inscrição, você pode fazer parte desse quadro de 150 mil professores que dão aula, concurso público para professor efetivo. A gente fez o maior concurso da história do estado de São Paulo, fazia mais de 10 anos que não havia concurso. Todos os anos a gente quer fazer concurso público para o professor poder, uma vez temporário, né, para ele poder ser efetivo, ser um servidor de carreira no estado, é muito importante. A nossa carreira aí com R$ 5.500 de salário inicial, que é um bom salário, e a gente então faz toda a formação desse professor, acompanhamento, apoia o professor para que ele possa dar melhor aula, possa brilhar em sala de aula, e é isso que os nossos professores têm feito. Então, com isso, a gente tem, eu queria concluir, Thiago, falando assim, como que faz uma educação de verdade? Como que chega na qualidade da escola particular ou passa, né? É com organização, é com professores bem formados, bem treinados, com grandes políticas como Alfabetiza Juntos, que a gente comentou aqui, com aluno estimulado a ir para o mercado de trabalho, a ir para a faculdade, a ter 2 diplomas. Então, a escola é outra, né? Com o Prontos para o Mundo, por exemplo, que a gente está chegando agora a 2.000 alunos esse ano indo para o intercâmbio, né? Isso é uma oportunidade para qualquer aluno da escola estadual, que ele estuda, vai bem nas provas e pode passar 3 meses nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, e voltar para sua escola contando tudo isso. Então é muita novidade que a gente tem e realmente melhorando a qualidade das escolas estaduais. É interessante ouvir essa questão do intercâmbio, até porque aqui no Manuel José Chaves, acho que pelo 3º ano consecutivo, um aluno está indo fazendo intercâmbio. Esse ano até na Austrália, se não me falha a memória. Mas teve uma questão antes que o secretário falou, vamos reforçar então, aquelas pessoas que nos ouvem neste momento, que têm interesse em dar aula nas escolas estaduais, aproveitem até sexta-feira. O concurso público está com inscrições abertas, né, secretário? Eu só vou pedir para reforçar qual é a forma que essas pessoas se cadastram. E teve algo que me chamou a atenção. A questão da pessoa que fez o bacharelado, ela poder ser professor na rede estadual, é algo recente ou sempre foi permitido? Exato, então para todo mundo que está nos ouvindo, é só entrar no nosso site educação, né? .sp.gov.br, educação.sp.gov.br, lá vai ter o link para você fazer a tua inscrição. Então é óbvio que quem fez licenciatura ou pedagogia, né, já está super antenado para entrar e dar aula nas nossas escolas. Mas sim, Thiago, os graduados também são bem-vindos. Eles podem dar aula, principalmente na educação profissionalizante. Eu quero dar aula de marketing, quero dar aula de logística, quero dar aula de TI, de desenvolvimento de sistemas, de Python, de programação. Ou eu sou da área da saúde, também temos vagas para a área da saúde, enfermagem, farmácia, e são os graduados, né? O enfermeiro, um farmacêutico, um engenheiro, um jornalista,
a grande maioria das graduações, que a gente chama de bacharelados, né? A graduação normal que você fez, te permite dar aula nas nossas escolas, principalmente na educação técnico-profissionalizante. Então, entre no nosso site e faça a sua inscrição. Até sexta-feira você tem para se inscrever, para entrar e dar aula a partir de 2027, né? E aí poder seguir com a gente dando aula nas escolas estaduais. Maravilha. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua atenção, pela participação conosco aqui da Rádio Clube. Estamos sempre à disposição. Valeu, Thiago. Um abraço. Conversamos com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, que teve a oportunidade de trazer todas essas informações para nós, o Renato Feder. Muito obrigado pela participação. O Jornal da Clube continua daqui a pouquinho.